Existe um mal-entendido comum e perigoso sobre Gêmeos no qual quase todos caem. Muitas pessoas presumem que o poder de Gêmeos reside em suas palavras, em sua comunicação, na facilidade com que falam, explicam, se conectam e expressam emoções. Mas o verdadeiro poder de Gêmeos não reside na fala, reside no que acontece depois que a fala termina. Gêmeos não se calam por fraqueza. Eles se calam por clareza. E a clareza é definitiva. A maioria presume que o silêncio sinaliza confusão, tristeza ou bloqueio emocional. Mas, para Gêmeos, o silêncio transmite o oposto. Significa que tudo foi compreendido, cada padrão observado, cada comportamento analisado, cada intenção decodificada. Quando Gêmeos para de falar, a conclusão já foi alcançada, e as conclusões alcançadas por um geminiano não são revisitadas emocionalmente. Para entender por que o silêncio de Gêmeos serve como aviso definitivo, você precisa entender seu funcionamento interno. Gêmeos é governado pela mente, não pela emoção, instinto ou impulso, mas pela mente. Isso significa que eles processam as experiências primeiro pela observação, depois pela emoção e por último, pela reação. Enquanto outros sentem antes de pensar, Gêmeos pensa enquanto sente, cultivando um tipo único de inteligência emocional. Gêmeos não explode quando algo dá errado. Analisa. Faz perguntas internas. Repassa conversas. Comparações com palavras. Percebe inconsistências que outros não notam. E mais importante, comunica antes de se afastar. Gêmeos dá avisos da maneira mais clara possível, através das palavras. Fala, explica, tenta entender a situação junto com você não porque se apega à conexão, mas porque acredita que os mal-entendidos podem ser resolvidos com clareza. É por isso que as pessoas muitas vezes subestimam Gêmeos, eles não dramatizam sua dor. Verbalizam. E a dor verbalizada é fácil de ignorar. Você pode concordar com a cabeça, prometer mudanças ou dizer eu entendo sem realmente entender. Gêmeos percebe. Sempre. Cada vez que Gêmeos fala de um problema e nada muda, algo sutil se transforma internamente, não raiva, não ressentimento, mas distanciamento mental. Começa a se distanciar internamente, enquanto permanece presente externamente. Eles ainda estão lá, ainda interagindo, ainda conversando, mas observando. A maioria das pessoas não percebe essa fase. Acreditam que Gêmeos ainda está investindo, mas, na realidade, Gêmeos está avaliando. Eles comparam esforço com intenção, palavras com comportamento, desculpas com padrões recorrentes. E durante essa fase, Gêmeos é incrivelmente paciente. Eles dão tempo, dão chances, oferecem o benefício da dúvida. Mas paciência não significa cegueira, significa observar sem interferir. O silêncio de Gêmeos nunca surge de repente. Ele é construído gradualmente, camada por camada, conversa por conversa, decepção por decepção. Cada limite ignorado, sentimento minimizado, desculpa repetida, tudo é armazenado mentalmente, não emocionalmente. E o armazenamento mental é permanente. Eventualmente Gêmeos atinge um momento de clareza, quase pacífico, o momento em que percebe, já disse tudo o que precisava dizer. Essa percepção muda tudo. Assim que Gêmeos vê que as palavras não criam mais movimento, para de usá-las. Por que falar quando o silêncio comunica mais? Por que explicar quando o padrão é claro? Por que avisar alguém que se recusa a ouvir? É aqui que o silêncio de Gêmeos começa, e não é passivo. É decisivo. Gêmeos não se cala esperando ser perseguido. Não faz para provocar culpa ou testar lealdade. Silencia porque chegou ao fim da negociação mental. Negociar requer duas mentes dispostas a se encontrar. Assim que Gêmeos percebe que está negociando sozinho para. O silêncio se torna um limite silencioso, porém poderoso. As pessoas frequentemente interpretam esse silêncio como calma após um conflito, presumindo que a tempestade passou, as coisas se acalmaram e Gêmeos seguiu em frente. Mas Gêmeos não superou nada, superou você. Mentalmente primeiro, emocionalmente depois. O distanciamento mental sempre vem primeiro.
Esta é a fase mais perigosa porque Gêmeos permanece fisicamente presente, ainda receptivo, ainda educado, ainda funcional. Mas a conexão mudou. A profundidade se foi. A curiosidade se foi. A abertura emocional se foi. Uma vez que a curiosidade desaparece, Gêmeos já está a meio caminho da porta. Gêmeos próspera com estímulos mentais, trocas e diálogos. Quando param de ter curiosidade sobre você, significa que já o entenderam. E a compreensão elimina o mistério. O mistério mantém Gêmeos engajado. Uma vez que o vínculo se rompe, o apego se desfaz. É por isso que o silêncio de Gêmeos é tão perturbador. Não há discussão, nem briga, nem acusação, apenas distanciamento. O distanciamento força a reflexão. As pessoas repassam conversas passadas, tentando identificar quando as coisas mudaram. Mas o momento aconteceu internamente, não externamente. Gêmeos tomou a decisão silenciosamente e confia em decisões tomadas com clareza. Nesta fase, Gêmeos não está mais emocionalmente envolvido no resultado. Não está mais tentando obter compreensão ou esperando por mudanças, eles aceitam a realidade. A aceitação marca o início do fim. Uma vez que Gêmeos aceita alguém por quem realmente é, e não por quem esperava que essa pessoa se tornasse, não há mais nada a discutir. O silêncio torna-se natural. O esforço parece desnecessário. A energia é redirecionada para outro lugar. O silêncio de Gêmeos é o aviso final. Não alerta sobre o que pode acontecer, mas reflete o que já aconteceu. A fase de aviso consistia em conversar, explicar e estar emocionalmente disponível. O silêncio surge quando o aviso é ignorado. Uma vez que Gêmeos entra nesse estado, a reversão é quase impossível, não porque sejam implacáveis, mas porque não desaprendem o que já entenderam. Quando Gêmeos se cala, o mundo muitas vezes interpreta mal. As pessoas presumem drama, manipulação ou jogos. Mas o silêncio de Gêmeos não é uma tática, é uma consequência. O silêncio vem quando Gêmeos disse tudo o que precisava dizer e ninguém ouviu. Gêmeos, regido pela comunicação, expressão, curiosidade e conexão, silencia não por confusão, mas por clareza. Eles percebem que se repetir não muda nada, que explicar consome energia, que suas palavras não têm mais valor. Quando essa constatação se instala, Gêmeos se distancia silenciosamente. Não explodem, não imploram, não buscam respostas definitivas. Observam, calculam e se retraem emocionalmente, rapidamente. Um dia estão presentes, engajados, curiosos. No dia seguinte estão distantes. Respostas curtas, nenhuma reação emocional, nenhuma discussão, nenhuma tentativa de resolver as coisas. Essa mudança é o aviso final. Gêmeos sempre sinaliza antes de se calar. Testam, fazem perguntas, levantam questões de forma leve, depois direta e, por fim, séria, avaliando se você ouve, se importa e valoriza a conexão. Quando a resposta é não, desistem. O silêncio é o fim, não o começo. O que torna o silêncio de Gêmeos poderoso é que ele vem acompanhado de um distanciamento emocional, não de caos. Sem tempestade. Sem cena. Apenas ausência. A ausência aterroriza porque a presença de Gêmeos é eletrizante. Eles trazem energia, ideias, vida a cada conexão. Quando isso desaparece, as pessoas sentem. As conversas se tornam monótonas, as mensagens parecem vazias, as interações superficiais. O arrependimento começa a surgir, porque Gêmeos já está meio perdido emocionalmente. O distanciamento mental precede o distanciamento físico. Eles aceitaram a perda e raramente olham para trás. As pessoas acham que Gêmeos é indeciso, mas apenas enquanto se importam. Assim que param de se importar, as decisões são bruscas, rápidas e irreversíveis. O silêncio sinaliza que Gêmeos escolheu a paz em vez da explicação, a clareza em vez do caos, a distância em vez do desrespeito. E aqui está a verdade mais difícil para aqueles que ficam para trás. Gêmeos não pune com o silêncio. Eles se protegem com ele. Eles protegem a mente da ruminação, o coração da decepção, a energia do desperdício. Falar em um ambiente onde não são ouvidos é uma traição a si mesmos, então eles param. E quando param, algo muda permanentemente.
ficam mais frios, distantes, focados, mas não mais emocionalmente disponíveis. Eles não bloqueiam imediatamente, não apagam memórias, não cortam laços drasticamente. Simplesmente param de alimentar a conexão. Sem a energia de Gêmeos, a maioria das conexões definha. É aí que surgem mensagens, pedidos de desculpas e um interesse repentino. Mas a verdade é a seguinte: quando Gêmeos se cala, já é tarde demais. Eles não precisavam de desculpas, mas sim de compreensão enquanto falavam. O silêncio demonstra que a dor foi processada, a conexão lamentada, a vida sem você imaginada e aceita. Reabrir a porta parece desnecessário, não porque Gêmeos não sinta, mas porque aprendeu algo crucial. Se alguém só valoriza sua voz depois que ela se cala, é porque nunca a respeitou de verdade. O silêncio de Gêmeos é definitivo, não para criar drama, mas para evitar reviver a mesma decepção. A clareza emocional leva a um progresso com uma confiança serena. O foco muda para o crescimento, a criatividade, a independência e o futuro, sem alarde. É por isso que as pessoas costumam dizer: nem percebi que Gêmeos tinha ido embora. Exatamente, esse é o ponto. O silêncio é a saída limpa de Gêmeos. Sem caos, sem dívidas, apenas distância. Educados, atenciosos, sorridentes, porém emocionalmente inacessíveis. O geminiano que se importava falava sem parar, tentava consertar as coisas. Essa versão não existe mais. E nunca mais existirá da mesma forma. Gêmeos não costuma ficar em silêncio, mas quando fica, é porque alcançou uma verdade invisível. Minha voz merece respeito. Minha energia merece cuidado. Minha presença não é garantida. Uma vez internalizado, o silêncio se torna força. Então, se você vivenciar o silêncio de um geminiano, não se apresse em preenchê-lo com palavras. Ouça. Ele já significa avisos dados, oportunidades oferecidas, conexão testada, respostas recebidas. Se isso fez sentido para você ou se você já sentiu o peso do silêncio de um geminiano, compartilhe nos comentários, eu leio todos. Curta este vídeo para ajudar esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam dela. Inscreva-se para mais insights sinceros sobre Gêmeos e astrologia e ative as notificações, porque às vezes, o silêncio é a verdade mais eloquente de todas. Pedra Preciosa Insight Bônus: as forças ocultas por trás do silêncio de Gêmeos. Existe uma outra camada no silêncio de Gêmeos que poucos realmente compreendem, uma camada que fala não apenas de finais, mas de resiliência, visão de futuro e profundo domínio próprio. O silêncio de Gêmeos não é apenas uma barreira, é um escudo e um espelho. Enquanto o mundo pode ver ausência, Gêmeos experimenta a presença em uma dimensão completamente diferente. O silêncio permite que eles se reequilibrem mentalmente, reorganizem suas prioridades e recuperem a energia que foi drenada por mal-entendidos, indiferença ou descaso. Durante essa fase de silêncio, Gêmeos não está apenas observando, pode-se dizer que está mapeando o futuro. Cada comportamento, cada palavra, cada intenção oculta daqueles ao seu redor é catalogada, avaliada e ponderada em relação aos seus próprios valores. É um processo meticuloso. Gêmeos constrói silenciosamente seu projeto interno de relacionamentos, entendendo quem é confiável, quem é passageiro e quem merece um espaço permanente em sua vida. É por isso que quando Gêmeos ressurge após o silêncio, ou escolhe se engajar novamente, muitas vezes o faz com precisão cirúrgica. Não desperdiçam energia com trivialidades. Não arriscam na inconsistência. Agem com clareza e intenção estratégica. Mas eis a parte que mais surpreende as pessoas: o silêncio ensina a Gêmeos seus próprios limites. Mostra-lhes o que toleram, o que protegem e com o que se recusam a transigir. No silêncio, Gêmeos descobre o poder da autoconfiança. Aprendem que sua voz, embora valiosa, não precisa de validação para importar. Suas emoções, embora profundas, não precisam de reciprocidade para existir. Seus limites, embora firmes, não precisam ser justificados a ninguém. Em essência, o silêncio se torna uma sala de aula, e Gêmeos se torna tanto o aluno quanto o professor de sua própria inteligência emocional.
e há uma beleza sutil nesse processo. O silêncio permite que Gêmeos se reconecte com a curiosidade, não a curiosidade dos outros, mas a sua própria. Livre das exigências, expectativas e ruídos da influência externa, Gêmeos pode explorar ideias, paixões e atividades criativas com foco irrestrito. É por isso que tantos geminianos, após momentos de profundo silêncio, emergem mais inspirados, mais articulados e mais magnéticos do que antes. Eles não apenas se retraíram, evoluíram internamente. Eis outro aspecto que as pessoas frequentemente ignoram. O silêncio de Gêmeos é contagioso. Quando se afastam, os outros são forçados a refletir. Sua ausência destaca a profundidade que traziam as interações. As pessoas percebem repentinamente que sua energia, atenção ou curiosidade eram subestimadas. E nessa reflexão sutil, Gêmeos ensina sem dizer uma palavra, muda perspectivas, evoca pensamentos e influencia mudanças, simplesmente permanecendo em silêncio. Mas o maior benefício aqui é a lição para quem observa Gêmeos. Nunca subestime o poder de alguém que se conhece profundamente e se recusa a sacrificar a clareza em prol do conforto. O silêncio de Gêmeos é tanto um aviso quanto uma revelação. Revela quem respeita o esforço e quem valoriza a paciência. Isso mostra quem entende o peso das palavras e quem as descarta descuidadamente. E mais importante, ensina que o verdadeiro poder não grita, ele se comunica sem esforço na ausência. Se você prestar atenção ao geminiano silencioso em sua vida, perceberá sinais sutis muito antes que o silêncio se torne permanente. Observe como ele mede, observa e reflete. Observe como sua energia transita da conexão para a introspecção. Compreenda que o silêncio dele não é vazio, é preparação. E se você já fez parte do mundo de um geminiano, sabe disso. Quando o silêncio fala, ele fala mais alto do que qualquer conversa jamais poderia. Portanto, da próxima vez que um geminiano se isolar, não entre em pânico. Não tente preencher o vazio com palavras ou desculpas. Respeite o silêncio, observe a clareza e compreenda a gravidade. Porque nesse silêncio o geminiano não desapareceu. Ele está evoluindo, traçando estratégias e dominando a arte da soberania emocional e mental. E quando finalmente voltarem a falar, não será para implorar ou dar explicações. Será para causar impacto com precisão, porque Gêmeos nunca desperdiça energia com o que já compreendeu.